E depois de um momento de expansão econômica, a gente chega finalmente aí no pico da expansão, que justamente vai desencadear aí uma série de eventos que na verdade não vão ser nada legais. É a chamada depois do pico justamente a depressão ou a contração, a crise, enfim, né? Mas nesse vídeo aqui, que é o segundo vídeo da série, então se você tá boiando no que eu tô falando, não faz a menor ideia do que eu tô falando, significa que você começou por aqui. Na verdade, você tem que começar pelo vídeo que tá no card aqui, que é a parte 1 dessa minissérie aqui, que é justamente explicando pra vocês como você vai saber se a bolsa de valores tá cara ou não. Justamente utilizando aí o princípio dos ciclos econômicos, que se você não sabe o que é, novamente, vai lá ver o primeiro vídeo primeiro, depois você vê o segundo. Tem uma ordem essa série, justamente porque importa a ordem que você vai ver. Então começa do começo, depois você vai pro final. Mas enfim, sem mais delongas, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre pico e bora pro vídeo. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, antes de começar o vídeo, eu só quero pedir já pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e também me seguir em todas as redes sociais. Também compartilha pros seus amigos e comenta aqui embaixo nos comentários pra eu saber a sua opinião, dúvida, sugestão ou qualquer coisa que você quiser falar pra mim aqui nos comentários. Bom, nesse segundo vídeo dessa minissérie dentro da série Investimento do Zero, eu vou tratar justamente sobre logo depois da expansão a gente chega no pico e quais são os possíveis sinais que você vai começar a enxergar para justamente ver que tá vindo alguma coisa feia por aí. Naquele momento de expansão a gente tava vendo só coisas maravilhosas acontecendo, coisas tudo bem acontecendo, né? Só que tinha aqueles primeiros sinaizinhos. Agora que a gente chegou na fase aí do pico, a gente já tá numa parte bem mais avançada do ciclo econômico, em que já tá tudo nos seus topos históricos, provavelmente as ações vão estar todas nos topos históricos, índice vai estar no topo histórico, índice do país, né? Porque o ciclo econômico não é uma coisa que acontece só aqui no Brasil, é uma coisa que acontece em qualquer lugar do planeta. Aí o primeiro sinal que você vai encontrar é você ver justamente que tanto os bancos quanto as corretoras ou qualquer agente financeiro que seja vão começar a perceber que o período de expansão foi completamente exagerado, justamente porque ele foi baseado em crédito barato e não em poupança real. Ou seja, basicamente, em vez de ter sido uma coisa que veio aí naturalmente, foi uma expansão natural do mercado, na verdade, só por causa daquela queda da taxa de juros, né, só por causa daquela queda exagerada da taxa de juros, acabou aí gerando esse efeito que foi uma expansão generalizada de tudo e esses incentivos falsos que, se você não viu outro vídeo, lembra, vê aquele primeiro, justamente esses incentivos falsos geraram toda essa expectativa gigantesca, todo esse crescimento, mas que no fim de tudo não é sustentável. Um outro sinal que você vai começar a perceber também nesse momento de pico é que vai haver uma demanda muito alta, uma demanda altíssima por liquidez por parte dos bancos. Os bancos vão começar a precisar de liquidez justamente para poder honrar com tudo aquilo que aconteceu ali na parte de expansão econômica. Eles vão precisar cada vez mais, eles vão ter cada vez mais necessidade por financiamentos de curto prazo, já que aconteceu aquele deslocamento entre os prazos que eu tinha falado no vídeo anterior. Aquele deslocamento entre a forma de se financiar do banco, né, que o banco ele se financia ali através de depósitos de curto prazo, coisas de curto prazo no geral, e ele empresta lá para o longo prazo. Então vai ter esse descolamento aí que eu tinha falado para vocês. Justamente por conta desse descolamento, os bancos vão começar a precisar de liquidez para o curto prazo. E justamente por conta disso, uma outra consequência que vai gerar justamente por causa disso é que os agentes financeiros, né, os bancos vão basicamente parar de emprestar ou começar a emprestar bem menos do que eles estavam emprestando antes na fase de expansão. Isso tudo são sinais que já vão mostrando pra gente de que a trozoba tá vindo. Justamente por esses agentes financeiros aí estarem emprestando menos, justamente porque eles estão precisando de liquidez, né? Como eles estão precisando de toda essa liquidez, fica complicado de você comprometer sua liquidez emprestando cada vez mais e mais e mais, porque já não tá mais sustentável toda essa alta aí, né? Nesse mesmo momento de pico aí, quando já tá no limite, bom, aí as taxas de juros começam a subir e meio que isso vai causar aí um efeito bola de neve, que vai acabar fazendo também com que a inflação suba, né? A inflação vai subir, taxa de juros vai subir, isso vai se tornar uma bola de neve gigantesca e descontrolada, desgovernada, que vai acabar gerando inadimplência também. Então, por conta dessas duas outras coisas, a inadimplência começa a surgir, calotes vão começar a acontecer, e esses calotes vão fazer como, por exemplo, digamos que um banco tem emprestado, 10 bilhões para Petrobras. Só exemplo, tá? Nada a ver com Petrobras, só realmente um exemplo para dar para vocês aqui. Digamos que um banco tem emprestado 10 bi para Petrobras. Aí a Petrobras
caloteia esse banco. Esse banco, ele precisava dessa grana justamente para poder fechar as contas e, além de fechar as contas, também pagar os outros bancos no overnight, que é uma operação que acontece durante a noite aí, que um banco empresta dinheiro para outro banco. Isso é extremamente comum, justamente por conta desse calote gigantesco. Claro que não é só esse calote, mas são vários outros calotes, inadimplências que vão começar a ocorrer. Isso faz com que o banco acabe não conseguindo ter grana ali para pagar quem ele tá devendo também, e não conseguindo pagar quem ele tá devendo, essa pessoa que ele tá devendo também vai acabar saindo prejudicada. E eu acho que você já entendeu a bola de neve que começa a surgir a partir desse pico. E a partir desses sinais anteriores que eu falei para vocês, que dá para notar que isso vai começar a acontecer. Durante esse período de pico, justamente a gente vai ter uma luta gigantesca por liquidez. Gente querendo liquidez a rodo, muita gente precisando. E quando eu falo liquidez, tá? É basicamente dinheiro ali que a pessoa vai ter na hora para poder fazer as coisas. Isso é ali a chamada liquidez. Então nesse momento vai ter essa luta infindável aí por liquidez, em que todo mundo vai precisar de grana e não vai ter grana, não vai conseguir achar. Então todo mundo vai começar a sair vendendo os ativos e aí você já sabe para onde que isso vai dar. Mas bom, esse vídeo foi um pouco mais curto, esse segundo vídeo, justamente porque a explicação do pico também é mais simples. E os sinais que vocês vão começar a notar são justamente esses que eu falei aqui. Bom, mas por esse vídeo é isso. Agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre a contração ou a depressão, né, como alguns chamam, que é o maior momento de desespero, e é muito importante de saber quais são os sinais para você saber que aquilo tá acabando, que aquilo tá acontecendo e justamente quando pode ser que vai acabar. Mas bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos que o próximo vídeo que sair já vai ser a parte 3 dessa série, e eu espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo e falou!